E vamos para o outro grande jogo, né? O outro jogo de top 15, né? Também que a gente tem nesta semana. Uma partida que reserva algumas coisas interessantes. Um duelo entre Ole Miss e LSU, em que eu tenho a seguinte visão, né? Eu vejo Ole Miss como uma equipe sub-ranqueada, na 13ª posição, contra uma LSU sobrevalorizada, né? Dois times que estão invictos até agora na temporada. O Ole Miss teve seu primeiro jogo mais relevante agora contra Tulane, fez 45-10, não deixou nenhuma margem para questionamentos. Enquanto a LSU tem duas vitórias relevantes, né? Tem a vitória contra a Clemson e tem a vitória contra a Flórida, só que os dois times estão 1-3 na temporada, então a gente ainda tem muito a se questionar. É um duelo que vai ser jogado lá em Oxford, Mississippi, né, às 4h30 da tarde, no Disney Plus, para quem quiser acompanhar também, né? Disney Plus Premium, né? Ressaltando. O que dá para esperar de um jogo desses aí? O que dá para ressaltar de Ole Miss e de LSU para esse duelo, que dos matchups talvez mais interessantes dos matchups mais interessantes que a gente possa ver? Então, cara, primeiro a gente vai começar sobre o lado mais fácil de analisar. A gente vai falar sobre a LSU com Garrett Nussmeier, que é o único quarterback dessa equipe. Ele que vai precisar do Cade Durham como running back nesse jogo, como sempre, para poder tirar essa carga dos ombros dele, porque toda vez que ele precisou passar muito mais do que correr, né? É, no caso, o ataque de LSU precisou muito mais passar do que correr, e aí sobrecarrega o Garrett Nussmeier, esse time desandou. Esse time não conseguiu. Essa temporada tá com um ataque muito mais equilibrado. LSU consegue vencer os jogos aos trancos e barrancos, né? Mas consegue vencer jogos por conta disso, tem um ataque muito mais equilibrado. E aí você tem a dupla de wide receivers, o Aaron Anderson e o Byron Brown, né? Não o Byron Brown, quarterback da equipe de South Florida, é Byron Brown como wide receiver desse time. E, cara, outro cara que eu acho que pode aparecer também bastante nesse jogo é o Bauren Sharp, tá? É um cara que ele faz rotas curtas, ele é um cara perigoso em red zone, então ele pode acabar sendo uma arma nesse jogo, porque a defesa de Ole Miss é uma defesa que não joga de uma maneira tão agressiva assim. É sempre cobrindo o fundo do campo, os corners em bail, dando campo, e aí você tem um tight end bom de recepção, e fazendo rotas médias e curtas, encontrando esses espaços no meio do campo, e aí você pode acabar ganhando através disso. Do outro lado, a gente tem uma Ole Miss que é um pouco mais difícil de analisar, um pouco mais difícil de você pensar, porque eles jogam com dois quarterbacks, né? Não, eles não botam dois quarterbacks em campo e nem ficam trocando toda hora, mas eles podem jogar com qualquer um dos dois. Tem o Ash Simons, né, que é o quarterback número um dessa equipe, que é um cara que é menos móvel, é um quarterback que não vem jogando bem, vem soltando overthrows e underthrows, não está tendo uma boa leitura e não está tomando boas decisões assim. Mas ainda assim é o quarterback número um desse time. E aí, cara, nesse caso você vai precisar do Kian Lacey, né? Que é o running back dessa equipe, o running back número um. Você vai precisar do Harrison Wallace, que é o wide receiver número um, do Stingling, que é o wide receiver número dois, e também do KD Lee, que é o wide receiver número 3. Mas assim, entre o wide receiver número 2 e 3, eles só variam do jogo, tá? Porque uma hora um recebe passe, outra hora outro recebe, e é isso. Só que quando o nosso querido Chambliss, o Trinidad Chambliss entra em campo, que é um quarterback mais móvel, aí as coisas mudam. Porque o sistema ofensivo de Ole Miss começa a mudar, começa a jogar mais em option, joga mais em RPO, utiliza do seu quarterback para sair em bootleg, fazer corridas, e aí que vem os problemas para a defesa, porque aí você não sabe se o Lace vai correr ou se o Chambers vai correr. O Chambers consegue fazer esse espaço de movimento, encontrando o recebedor cruzando por trás da defesa, por trás de um linebacker que está ali em spy, e aí você toma um passe, porque o corner vai para o fundo do campo junto com o wideout, né? E aí você tem um buraco na lateral, ou você tem um buraco no meio do campo porque um outro recebedor puxa o safety. E aí o cara tá ali atrás do linebacker que tá em spy e não tá marcando uma zona, ele não tá vendo recebedores atacando próximo a ele. E aí o Chambliss vai lá e acerta esse passe. Então, assim, são dois jogos. E aí que vem o problema. Se o Chambliss jogar, o Trinidad Chambliss jogar, eu acho que o Lemis tem grandes chances
de causar a primeira derrota para a LSU na temporada. Se o Austin Simons jogar, eu acho que a defesa de LSU consegue reagir melhor a esse ataque de Ole Miss. E aí, no final das contas, LSU vence. Outro fator interessante dessa brincadeira toda, para mim, pode rolar uma troca no meio do jogo. O Austin Simons começar jogando e o Trindade Chambliss entrar no meio do jogo, porque o Simons não tá jogando bem. E aí a gente tem que ver como que a defesa de LSU vai reagir a essa mudança de gameplay, porque o ataque de Ole Miss vai mudar o gameplay, né? Você tem um quarterback que não é tão móvel, vai entrar um cara mais móvel, e aí que vem os problemas. Então isso vai ser também interessante ver como que essa equipe de LSU vai mudar o seu plano de jogo, que é uma equipe que a gente já viu que não tem tanta força assim ao fazer isso, tá? Bom, falei muito com você, Vichalça. Nadir comentando que para ele LSU ganha por 10 pontos. A linha deste jogo está da seguinte maneira: Ole Miss é favorita por 2,5 pontos, over-under de 54,5. Se eu fosse apostar, eu aposto na vitória de Ole Miss, porque eu boto mais fé nesse ataque ali. Se ele performar minimamente bem, que ganhe algumas disputas contra a defesa de LSU não busca o placar. E assim, esse ataque de LSU bem pobrezinho, assim, né? Bem pobrezinho, assim, pro que se espera, né? O Gerd Nussmeier aí morrendo de fome, né? Com seus recebedores ali. Eu vou pro teu palpite aí. O que tu aposta de vencedor? Cara, se o Austin Simons começar como titular e ficar até o final da partida, LSU vence, tá? Se começar com Trindade Chambliss, LSU perde, o Ole Miss vence. Se o Chambliss entrar só no quarto e o jogo tiver mais voltado para LSU, tipo 10 pontos, como o Nadir falou, eu acho que a LSU ainda vence. Agora, se ele entrar no terceiro quarto, o Chambliss entrar no terceiro quarto, se o jogo tiver disputado, ou no quarto, se o jogo tiver disputado, o Ole Miss vence, tá? Eu fico com essas várias variáveis em relação ao jogo, porque, cara, vai depender dessas variáveis.